Hoje nós vamos criar um resumo de petição, um recurso que ajuda bastante na persuasão jurídica do seu documento. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências, aqui quem vos fala é João Alvarenga, o seu Legal Designer de plantão, e hoje nós vamos fazer um resumo de petição, que é um recurso bem bacana que ajuda bastante na persuasão jurídica do seu documento. E nós estamos aqui no Word. Eu vou usar como base o documento que nós aplicamos Legal Design, a diagramação profissional no Word. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui, caso você não tenha visto. Dá uma pausada nesse vídeo, assiste o vídeo da diagramação e depois você volta aqui para a gente concluir o processo. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer essa semana, onde nós vamos aplicar o Legal Design e o Visual Law nessa petição aqui, ao máximo possível, de uma forma bem sóbria, moderna e que não vai ficar feio, vai dar um ar bem profissional para que vocês vejam que é sim possível aplicar elementos visuais, aplicar o Visual Law às suas petições sem que elas percam a sua natureza. O primeiro exemplo que eu vou ajudar vocês a criar vai ser o resumo, como eu já falei. A gente vai utilizar esta primeira página, que é o foco principal da atenção. Todo mundo, quando começa a ler um documento, começa com muito mais energia na primeira página e, naturalmente, ao longo das páginas, nós vamos perdendo um pouco o foco e a atenção. Esse é um processo natural. Então nós vamos aproveitar esta primeira página aqui, que antigamente, não sei se vocês vão se lembrar, provavelmente sim, as petições elas tinham esse espaço enorme aqui no começo da página, né, sobrando quase nada aqui embaixo. Não é mais necessário fazer isso, hoje em dia os processos são digitais. Então nós vamos aproveitar essa parte aqui de baixo e vamos criar o resumo. Não existe uma previsão legal, então a gente pode inovar. É como eu já falei no vídeo que eu ensinei a fazer uma petição inicial, que inclusive era a mesma dessa, só não tinha conteúdo, no Canva. Eu particularmente eu não sou muito de inovar em questão em layout em petições. Eu acho que a gente pode inovar mais em relação a layout e gráficos e tudo mais em contratos, porque é um documento que não está sujeito à aprovação de ninguém, né? A petição inicial, eu sou do tipo que eu pego um pouco mais leve com ela, mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar elementos visuais que dão uma outra roupagem e ajudam na persuasão, no entendimento desse documento. Então, primeiro, o que a gente vai fazer, como eu já falei algumas vezes, vai ser o resumo da petição. Você pode fazer, por exemplo, colocando um resumo dos fatos logo de cara, ou você pode fazer o resumo dos pedidos também logo de cara. Existem provavelmente outras formas, eu só estou pensando nessas duas nesse momento. O que eu vou fazer vai ser um resumo dos pedidos. Aqui nesta ação, é uma ação revisional de alimentos. Eu peguei um modelo na internet, não é um caso verídico. Eu criei esse caso aqui e adaptei. Eu apliquei o Legal Design no vídeo que eu já fiz a menção anteriormente. E quando eu fiz a transcrição dessa peça, do conteúdo, eu trabalhei novamente o Legal Design, trabalhando a escrita simplificada e direta, objetiva, resumida. Vocês podem ver que os fatos ficaram... Então eu já trabalhei a simplificação do texto aqui. A petição em si, ela deu só 5 páginas ou 6, acho que deu 5, 6 agora porque eu dei aquele espaçamento ali, mas enfim. Vamos começar trabalhando. Existem muitas pessoas, eu vejo ensinando por aí, utilizando blocos de texto, que é essa opção aqui, formas, nem bloco, caixa de texto. Eu particularmente não gosto muito de usar porque a caixa de texto a gente perde um pouco o controle do alinhamento, e o alinhamento é essencial para que o seu documento mantenha e tenha uma harmonia visual, além de que pareça profissional e não amador. Então, no caso aqui, vocês vão ver que ao longo desses vídeos eu vou utilizar bastante tabelas, que para mim é a melhor forma
de se manter o alinhamento. Então aqui no caso eu vou utilizar duas tabelas, porque eu poderia fazer junto, mas eu quero fazer separado para dar um destaque em especial. No caso aqui dessa ação eu só tenho um pedido, que é a majoração dos alimentos. E mais, eu tenho 3 pedidos preliminares, 3 requerimentos preliminares, que são a prioridade de tramitação, o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência provisória de urgência. Então aqui no caso, eu vou criar uma outra tabela para fazer os pedidos, na verdade, preliminares. Então são 3 pedidos, eu vou ter primeira linha vai ser o título e depois os 3 pedidos. Deixa eu voltar aqui o máximo possível. Eu vou retirar o espaçamento que está por conta da configuração que a gente fez no outro vídeo. Eu vou remover o espaço e belezinha, já está melhor aqui agora. Então aqui nós vamos fazer o pedido e aqui a justificativa. Aqui, pessoal, é um resumo, então não tentem. Aqui já é uma forma legal de vocês exercitarem a questão da simplificação da escrita, né? Então sejam o mais objetivo possível. Aqui, como eu só tenho um pedido, né, eu pude me delongar um pouquinho mais, mas ainda assim eu não fui muito prolixo, né? Eu tentei ser o mais objetivo possível. Majoração dos alimentos. Eu vou arrastar um pouquinho para cá, não tem necessidade. Eu vou manter o alinhamento das tabelas, então eu vou manter essa tabela aqui também com a mesma proporção. Agora nós vamos aqui, eu errei, eu não preciso dessa primeira linha aqui, eu vou excluir células, belezinha. Vamos agora dividir essas células aqui, porque eu vou utilizar um ícone. Eu baixei esse ícone no site do Flat Icons. Vocês podem utilizar um ícone próprio do Word. Eu, no caso, não gosto muito dos ícones do Word. Caso vocês queiram utilizar, é só vir aqui e inserir em ícones. Aí já tem a própria biblioteca do Word. Eu vou utilizar os que eu baixei mesmo. Então aqui será, no caso, prioridade de tramitação. Embaixo será gratuidade de justiça e, por último, tutela de urgência. Faltou isso aqui. Eu vou trabalhar aqui o espaçamento dessas, que esse inclusive é uma dica que eu dou para, geralmente, quem trabalha com tabelas. É difícil você ver um espaçamento bacana. É importante que você dê um respiro para o conteúdo dentro da tabela, tá? Então eu vou dar aqui um espaçamento razoável. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou fazer a mesma coisa para estas duas tabelas, células na verdade. Ainda que eu não vá deixar as linhas, as bordas, eu quero que o conteúdo tenha um espaçamento entre si maior, né? Eu vou agora inserir numa imagem este dispositivo e vou adicionar caixa de seleção, cara. Caixa de seleção. Belezinha. Ficou nesse tamanho gigante, mas será corrigido. Eita, 0,4. Agora, nesse exato momento, nós vamos corrigir esse problema e belezinha, já ficou ali organizado. Página inicial, vamos centralizar. Ctrl C
Ctrl V, Ctrl V. Agora é só alinhar o conteúdo. Alinhar o conteúdo e belezinha. Última coisa que nós vamos fazer aqui, deixa eu ver como estão as margens. Eu vou tirar a margem porque ele não, tecnicamente falando, eu vou deixar só da direita. Da direita eu quero que fique 2. Da esquerda não vai fazer muita diferença, mas vamos ver aqui. Linha, célula na verdade, centralizado. Belezinha. Agora esse aqui nós vamos mesclar essas células e aqui eu vou inserir um outro ícone para chamar a atenção. Vamos aqui, vai ser uma exclamação. O tamanho dele eu vou botar 0,5. Belezinha. Vamos, página inicial, vou centralizar e eu quero escrever embaixo dele, Ctrl Z, preliminares. Agora eu vou dar clicar com o botão direito dentro dessa célula aqui, propriedades da tabela, e vamos trabalhar o espaçamento novamente. Ainda como novamente, né, eu não vou usar linhas, mas eu vou usar um preenchimento, então tem que ter uma distância bacaninha das bordas, e eu esqueci de fazer aqui centralizado para ficar legal. Agora vamos editar aqui em cima, que eu não editei. Esse pedido e justificativo, eles vão ser como se fossem os títulos, né? Vamos trabalhar aqui novamente nas margens internas. Superior não precisa, interior ele vai ter que ter um espaçamento de 0,2 centímetros, porque eu vou utilizar uma borda. Nas extremidades eu não quero que haja a margem, até porque não vai chegar na outra ponta, e nessa ponta à esquerda eu quero que ele fique justo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu gosto de fazer um por um porque às vezes não funciona quando a gente seleciona mais de um. Então, por via das dúvidas, eu faço um de cada vez. Eu sei que é um trabalho a mais, mas para garantir que não haja muita dor de cabeça, eu prefiro fazer assim. Agora vamos trabalhar nessa aqui de baixo, nessa célula de baixo. Eu quero que não haja espaçamento na esquerda. Aqui no meu caso, o texto ele não vai chegar até a direita porque é um texto pequeno, então eu vou deixar 0 centímetros. Entretanto, caso o texto de vocês seja um pouco maior, trabalhem com a margem à direita, tá bom? Principalmente porque depois eu vou utilizar uma tabela, uma linha branca aqui, e caso não exista margem, geralmente ela cobre o texto, tá? Então, se por acaso a peça de vocês tiver mais de um pedido e for um pouco mais extenso, utilizem a margem à direita. Vocês podem botar 0,2 que vai ficar legal. Eu vou deixar aqui no meu, não vai fazer diferença, mas de qualquer forma eu vou deixar. Neste aqui não precisamos nos preocupar com a margem da direita e nem da esquerda. Então aqui nós vamos simplesmente zerar todas as margens, porque não será necessário. Então tá, belezinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse título 3. O título 3 nós não fizemos no vídeo da diagramação, mas é basicamente a mesma fonte, com o mesmo tamanho. Na verdade, o corpo do texto, o tamanho é 11, eu botei 12, só um pouco maior, negrito. Eu botei o parágrafo dela, não fiz nada, né? O espaçamento permanece zerado de todas as formas.
o espaçamento de linha simples. A única coisa que eu fiz de diferente, eu vim em fonte e marquei Versailles, para não utilizar letras caixa alta. Eu achei que ficaria legal dessa forma. Foi a única coisa que eu fiz, na verdade, diferente do outro vídeo, que é bem simples, como vocês puderam ver. Agora vamos trabalhar e fazer a mágica nessa tabela para que ela não fique com essa cara de Word. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar completamente as bordas. E agora eu vou selecionar a cor da caneta, automático mesmo, e venho aqui em pincel de borda e vou clicar e arrastar aqui. Às vezes o Word não reconhece, agora reconheceu. É bem fina, só para dar um destaquezinho. Se a gente parasse por aqui, vocês veem que não tem divisão, e na verdade foi até bom eu parar, porque aqui eu errei. Propriedades de tabela, opções, tem que haver uma margenzinha superior para que o texto não fique colado na linha. Então automaticamente já mudou aqui, então não vou mudar. Agora o segredo para que a gente haja uma separação aqui, vamos ver se nós vamos precisar corrigir alguma coisa depois. Eu vou vir aqui na espessura, eu vou botar 1, na verdade. Eu quero que seja 1. Não fez muita diferença, mas agora eu vou botar aqui 6 pontos. A cor da caneta eu vou botar branco, porque o nosso fundo é branco, e eu vou colocar aqui e pronto, a gente criou como se fosse uma ilusão. Poderia ser feito com uma terceira coluna aqui, mas aí daria mais trabalho. Assim fica mais simples, como o texto os textos, o conteúdo não se aproximam muito, fica legalzinho assim. Agora vamos trabalhar essa segunda tabela. Eu vou botar título 3 ali nas preliminares, vou centralizar novamente. Aqui eu vou botar negrito. Nesta célula aqui eu vou botar um sombreamento um pouco mais escuro, e nas restantes um sombreamento um pouco mais claro na mesma tonalidade. E agora eu vou retirar as bordas, deixando essa tabela um pouco mais destacada, até porque são os pedidos preliminares. Eu vou apertar o Enter só para ver se até onde vai, para ficar no limite. Pronto, ficou legal, prontinho. Então é isso aí, vocês viram que a gente trabalhou aqui, na verdade, mantendo o alinhamento e a hierarquia visual, com os títulos, com o espaçamento adequado, a margem. Eu utilizei esse elemento gráfico, essa tabela aqui, que seria um elemento gráfico, uma aplicação do Visual Law, para dar um destaque maior nos pedidos, nos requerimentos preliminares, por serem mais importantes, como, por exemplo, a tutela de urgência, a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação. No caso de vocês, em alguma outra ação, por exemplo, aí vocês podem trabalhar, de repente, apenas com uma tabela, dependendo da quantidade de pedidos, lembrando sempre de simplificar ao máximo o texto, deixar o mais breve possível, para que a gente trabalhe também o Legal Design, que hoje, no caso, a formatação já foi aplicado o Legal Design no vídeo anterior. Hoje nós aplicamos o Visual Law com essas duas tabelas aqui, belezinha. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma linha do tempo também aqui no Word, com recursos do próprio Word. Vai sair amanhã esse próximo vídeo. Serão um vídeo por semana, um vídeo por dia durante essa semana nesse especial. Então já deixa aquele like maroto para fortalecer, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série, e vejo vocês lá no próximo vídeo. Fui!